Bom, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando aqui a sessão, né, sobre conformidade cooperativa, que é um projeto da Receita Federal de diálogo e aproximação e adequação processual em relação à relação contribuinte e o fisco. Nós aqui da FEA temos além de ter uma parceria, um carinho especial, dar um abraço, aproveitar a oportunidade aqui para o Glauco, que é um grande amigo, o Armando lá da Receita Federal, né? Tem o Marcelo também, que nos abriu as portas lá, fizemos um projeto muito bacana de capacitação junto à Receita Federal, né? Então, assim, a gente tem o NAF aqui, que já está, a Isabelle é uma das lutadoras aqui, ajudando eu a manter o NAF. O nosso NAF é só à distância, só tira pergunta ajuda os contribuintes só de forma online, né? Já tem aí, eu vou registrar mais de 5 mil atendimentos. Então, assim, não temos volume, mas temos uma qualidade bem interessante. Virou uma disciplina do nosso curso que chama Educação Tributária. O Silvio também nos colabora conosco, também é professor de tributação, está aqui na coordenação do evento. O Flávio, eu vou deixar ele, não vou fazer uma apresentação no formal, porque o nosso aqui é sempre um diálogo, né? Flávio é auditor da Receita, coordenador da área de fiscalização, participou com a gente no projeto aí de capacitação dos auditores, em contabilidade, foi uma grata experiência, tem feito aí um projeto, né, vinculado à sua pós-graduação, ele tem estudado isso com muita profundidade, uma intersecção da Receita Federal, de programas da Receita Federal com a academia, qual ele tem estudado isso e levado isso para fora do país, esse programa, apresentado esse programa, né, salvo o melhor juízo, né, na última vez que eu falei com ele, ele estava ou era na Colômbia, ou era um país ao entorno aqui da América do Sul, falando sobre esse projeto, e nosso debatedor aqui, que é um amigo já de longa data, né, e ex-subsecretário da Receita Federal, que eu tive o prazer de conhecer, e tenho aprendido muito com ele, sempre tem colaborado conosco aqui. Hoje aí é um expoente, aí, um grande líder na área de tributação, orientando as empresas e o mercado, né, sobre questões tributárias, tentando equacionar, né? Tem feito também um trabalho educativo muito interessante junto ao mercado, né? Aposentou, mas olha só, eu até digo o seguinte, eu comparo o caso comigo, né? Olha só o que trabalhar na Receita Federal, depois vir para o mercado, transferir conhecimento. Olha o professor Amauri, olha o telhado de ambos, né? Faz bem, faz bem. A depreciação da docência, Silvio, é muito forte. O pessoal não percebe, né? Eu brinco sempre, um voto de castidade econômica, mas é muito prazeroso para a gente que escolhe isso como vocação. Bom, mais uma vez agradeço o Flávio e o Ocaso, passo a palavra para o Flávio e para o Ocaso aí, para a gente iniciar os trabalhos, e agradeço aqui também a Isabela e o Silvio, como sempre, aí, nossos parceiros na coordenação e organização do evento. Está contigo, Flávio. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradeço ao professor Amauri pelo convite aqui, da gente estar podendo apresentar esse programa de conformidade cooperativa da Receita aqui nesse workshop, já é o 9º workshop aqui da FEA, aqui em Ribeirão Preto, na USP. Então, assim, é muito importante estar aqui com o Silvio também, com a amigo Ocaso, de longa data aí dentro da Receita, hoje aposentado, mas que continua nessa parceria aí. Bem, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui para a gente conversar um pouco sobre o que é esse programa de conformidade cooperativa fiscal. Deixa eu só ver aqui. Acho que vocês já estão... É que você compartilhou a sua própria tela, você vai ter que pegar uma janela. Mas ela não... Interessante. Deixa eu parar, então, aqui, porque eu tentei compartilhar aqui, pegando, porque quando você joga a apresentação, ela vai para a minha tela. Tenta ver, então, a janela, né? Quando você clicar... eu pus janela, por isso que eu pus janela e tentei colocar a janela, que é a que eu estava... Deixa eu pôr ela aqui, então. Novamente, para ver se vai essa janela. Porque senão, se eu compartilhar da outra, ela não pega a tela, não vai pegar a tela cheia, vai pegar a tela vazia, também não dá. Vou mudar aqui de novo.
que agora vai dar. Porque tinha que ser a tela, não é janela, professor. No Meet aqui, então, é janela. A gente está mais acostumado com o Zoom e com o Teams. Mas vamos lá. Então, gente, mais uma vez agradeço, né? Sou auditor da Receita Federal há 31 anos, vou completar 32 anos de Receita Federal. Estou atualmente coordenando esse programa de conformidade cooperativa fiscal da Receita, que nós vamos conversar aqui, e estou como coordenador substituto dos maiores contribuintes da Receita. Bem, gente, eu não posso trabalhar e apresentar para vocês o projeto Confia, né, que é esse projeto de conformidade cooperativa, sem dar um contexto geral de onde ele se insere dentro de um conjunto de estratégias de uma administração tributária para atingir seu objetivo. O objetivo da administração tributária é a conformidade. E ela, para isso, ela desenvolve um conjunto de estratégias para atingir a conformidade, tudo isso baseado dentro de um modelo de gerenciamento de risco e com base em sua capacidade operacional. Para isso, uma administração tributária ela vai desenvolver estratégias de orientação, de assistência. O professor Mauri acabou de falar aqui sobre os NAFs. O NAF é uma forma de orientação e assistência aos contribuintes, né? Como são os centros de atendimento da Receita, o próprio site da Receita com as orientações e as várias estratégias de orientação. Dentro do meu tempo e meu foco, eu não confio, eu não vou detalhar todos esses pontos, mas mostrando que tem uma estratégia de orientação, assistência, de simplificação, e aí o próprio Simples Nacional é um modelo de simplificação, o MEI é um modelo de simplificação, né? O próprio SPED, no momento que ele integra e evita a redundância que os estados estejam aderentes, ele propõe uma simplificação do modelo. E facilitação é um outro pilar de sustentação da conformidade, e eu vou destacar aqui apenas as declarações pré-preenchidas. Esse é um ponto que nós já, dentro da Receita, avançamos bastante, na pré-preenchida de pessoa física, e há um caminho a percorrer muito importante, e que a Receita está investindo nisso, para uma pré-preenchida para as pessoas jurídicas, especialmente Simples Nacional e até lucro presumido, no qual, com a tecnologia que existe, com os avanços que nós tivemos com o SPED, a gente pode tranquilamente, com nota fiscal eletrônica, proporcionar, muitas vezes, até quase a guia, né, o DARF pronto para esse contribuinte. Então, na realidade, essa é um passo importante. Eu só dou um exemplo aqui, que a administração tributária do Chile, nós estamos num workshop tratando da reforma tributária, né, o IVA brasileiro. O Chile proporciona 100% do IVA para todos os contribuintes. 98% dos contribuintes, basta dar um enter e ele só confirma a guia que ele recebeu com os dados. E é isso que se busca caminhar nesse sentido. Portanto, a administração tributária orienta, dá assistência, simplifica e facilita. Se mesmo assim um contribuinte, eu estou falando isso aqui ingênuo, isso vale para qualquer administração tributária do mundo. Se esse contribuinte, mesmo assim, ele não conseguiu cumprir, se usa os controles extensivos, controles massivos, que no Brasil se chamam muito de malhas, que são cruzamentos, e cada vez mais a linha que esses cruzamentos se ofereça a oportunidade de autorregularização para os contribuintes, para que ele possa se regularizar, que o objetivo não é punir. Então, aí você tem as malhas e o controle extensivo. Para reservar ao controle intensivo, que é a fiscalização, apenas situações mais que beirem a fraude. Essa é para onde se caminha, situações bem mais complexas ou de fraude para um trabalho de fiscalização, buscando trazer todos os contribuintes para a conformidade. E eu não posso deixar de destacar que tudo isso tem que estar integrado com a cobrança, porque eu tenho que constituir o crédito tributário ou declarado pelo contribuinte ou de ofício para que seja cobrado. Eu falo tudo isso, gente, e mostro aqui que todas essas ações que estão em azul aqui, esses pilares, são medidas gerais de boa administração tributária, que no Brasil se fala muito medidas de conformidade, mas são medidas gerais que vou falar rapidamente do programa Sintonia, que é o outro programa que agrega ao programa Confia,
para todos os contribuintes, buscando facilitar, simplificar e dar benefícios aos bons contribuintes. É o Nos Conformes aqui do Estado de São Paulo, o Pai d'Égua do Ceará e os vários outros do Brasil. Estão nesse conjunto de medidas gerais para todos os contribuintes. E existem modelos mais personalizados. Na área aduaneira, nós temos o modelo do programa OEA, que é um programa personalizado, baseado na governança do contribuinte, na segurança para o comércio exterior, dando uma segurança no comércio exterior. E o Confia, que é um programa de Cooperative Compliance. Qual que é esse programa de Cooperative Compliance? É um programa em que busca uma confiança mais justificada e são modelos personalizados. Eu estou falando aqui de um modelo, geralmente para grandes contribuintes e mais personalizados. Eu destaquei tudo isso para mostrar que existe um modelo geral, que na Receita será o programa Sintonia, e um modelo personalizado, que é o programa Confia, normalmente para os maiores contribuintes. Tá? Bem, gente, vou falar rapidamente do que é o Sintonia e do que é o OEA, porque não é o foco aqui, mas, como eu falei, tinha que dar essa visão do todo. O Sintonia é um programa geral. Pense no Nos Conformes, nós estamos no estado de São Paulo. Então, voltado para todos os contribuintes, ele baseia nessa pirâmide de compliance aqui, ó, que é tratar os contribuintes dispostos a fazer o correto, facilitando ao máximo, auxiliando aquele que tenta e nem sempre consegue fazer, aquele que não quer cumprir, mas se você tiver uma ação, ele venha cumprir, é justamente eu buscando estratégias para que ele impeça os controles extensivos, as malhas, para buscar, e reservando medidas mais duras para quem está decidido a não cumprir. Realmente, esse tipo de contribuinte, você vai usar toda a força da lei para atuar. Nesses casos, gente, o programa Sintonia, ele é um programa de conformidade da Receita, amplo e focado nos contribuintes conformes, quer dizer, ele está fazendo o geral dos contribuintes conformes, com tratamento favorecido pela administração tributária, ele visa premiar os contribuintes e que incentiva a mudança de comportamento. O que eu quero? Eu quero trazer todos esses contribuintes para a base da pirâmide. Ó, eu quero estar aqui, ó, trazendo eles para a base da pirâmide. Essa é a lógica de um programa Sintonia. Ele baseia-se numa classificação dos contribuintes, como nos conformes, em que pese nos conformes, que é uma classificação mais simples, o Sintonia ele vai trabalhar com uma classificação olhando questões cadastrais, questão de declaração e escrituração, quer dizer, o contribuinte tem um registro correto, declara, entrega suas declarações com tempestividade, paga seus tributos e as informações que eles declaram têm uma exatidão, a consistência, buscando confronto com outras informações. Com base nessa classificação, se pretende dar um tratamento favorecido aos contribuintes, como prioridade na análise de pedido de restituição, ressarcimento, reembolso, prioridade na prestação de serviços, na forma presencial ou virtual, participação presencial, inclusive em treinamentos, em algum tipo de seminário, e alguns outros benefícios. O projeto de lei prevê até um bônus de adimplência, mas como o projeto de lei ainda está no Ministério da Fazenda, deve ser encaminhado. Espero esse mês, já era para ter sido encaminhado antes, mas deve estar para ser encaminhado. Vamos aguardar para ver exatamente como ele vai ficar. Então, essa é um programa geral de conformidade, o Sintonia. O OEA já é um programa estabelecido pela Receita para a parte aduaneira, desde 2015, 2014 ele foi iniciado, com a Segurança e o OEA Conformidade. Ele também certifica o contribuinte em critérios gerais de segurança e de conformidade, por vários critérios, existem requisitos. Não vou detalhar, não sou especialista em OEA, é só para mostrar que existem ações de conformidade gerais na Receita, ação de conformidade aduaneira, para a gente falar do Confia. E hoje o OEA é uma realidade com mais de 30% do comércio do Brasil, né? O comércio internacional já com contribuintes OEA, são 576 empresas, 755 certificados emitidos para o OEA no Brasil. Então, ele está
bem ampliado, com um feedback muito positivo de toda a sociedade. Bem, gente, eu quis fazer isso porque eu não queria falar do Confia e falar, poxa, a Receita só tem um programa para os maiores contribuintes. Não, existe o programa Sintonia Geral, que vai estar sendo lançado, provavelmente encaminhado o projeto de lei no próximo mês, o programa OEA, que já existe desde 2015, e agora o programa Confia, que eu vou falar, que é esse programa de conformidade cooperativa da Receita. Bem, o que é conformidade cooperativa? Primeiro, esse termo, inclusive, muitas vezes ele é mal empregado. Como eu falei, se eu fosse falar tecnicamente, esse Cooperative Compliance é um conceito que foi dado pela OCDE no guia dela de 2013. Ela traz esse conceito de conformidade cooperativa. Não é toda ação cooperativa, tecnicamente falando, conformidade cooperativa é um modelo conforme as diretrizes da OCDE. Então, é um relacionamento entre empresa e administração tributária, com diálogo e ganho mútuo. Então, ele baseia nessa relação dialogada, baseado no princípio da boa-fé, no espírito de colaboração, mas especialmente, gente, porque o próprio Nos Conformes, o Sintonia, ele também prevê boa-fé, espírito de colaboração, mas o que mais diferencia, e eu vou falar com mais detalhe na frente, se eu fosse falar com uma frase, conformidade cooperativa é a troca da transparência do contribuinte pela segurança jurídica, por uma administração tributária que dá previsibilidade e segurança jurídica. Essa é a lógica, transparência e segurança jurídica. E ele é baseado no quê? Ele é baseado nessa confiança. Mas não é uma confiança cega, é uma confiança justificada. Justificada onde? Na sua estrutura de governança. A gente está chamando aqui no Brasil, no Confia, de marco de controle fiscal, como é o nome na Espanha, ou em inglês, Tax Control Framework. Existe um guia da OCDE de 2016 que tratou nesse sentido, e eu vou falar com mais detalhes mais na frente, que eu acho que esse é o ponto, professor Amaury, mais, assim, claro, que é onde os contabilistas e as escolas de contabilidade deveriam trabalhar para que a gente tenha um marco de diretrizes de compliance tributário, tax compliance, aqui no Brasil, como tem a norma UNI 19602 na Espanha, por exemplo, que é como uma ISO de conformidade tributária. Mas por que começou esse trabalho de conformidade tributária no mundo, né? A gente está falando, a administração tributária sempre trabalhou no modelo de contribuinte declara e depois, por homologação, e depois é conferido pelo fisco, e se iniciou esse movimento, isso iniciou com os modelos de governança para toda a administração pública no final do século passado, Estados Unidos, Austrália, vários, e na área tributária, especialmente com gerenciamento de risco, aí eu venho Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, e foi avançando, que em 2006 foi no Encontro de Seul, o primeiro encontro da OCDE que se tratou desse modelo que estava avançando nesses países e que veio a ter, em 2008, um primeiro guia da OCDE tratando relacionamento aprimorado, que se chamou na época, e que veio a ser conformidade cooperativa ou Cooperative Compliance em 2013 com o guia da OCDE. E não dá para detalhar todos esses avanços, mas isso veio do quê, gente? Veio de uma globalização que é diferente da globalização de mercadorias. Ela é uma globalização que você tem uma total mobilidade de capitais e uma economia digital, na qual as mega empresas, as grandes multinacionais, têm toda a capacidade para alocar o seu lucro em qualquer país e mudar suas plantas com muita mais facilidade. Isso gerou uma relação muito mais complexa, porque eu tenho uma empresa sediada, por exemplo, aqui no Brasil, mas a sua patente está nas Ilhas Caimãs ou está em qualquer outro local do mundo, e essas relações complexas trazem planejamentos tributários e incremento de conflitos fiscais. Eu não estou falando isso do Brasil, estou falando do mundo. O mundo foi vendo isso, por isso veio o programa BEPS da OCDE para fazer frente a essas dificuldades das administrações tributárias. Eu ponho aqui custo do Brasil, mas poderia ser qualquer país do mundo
foram aumentando os controles, e mesmo assim o mundo presenciou as administrações tributárias, queda de arrecadação, aumento do tax gap, e até hoje o CIAT tem vários estudos, a OCDE, que mostra que a carga tributária das multinacionais é menor do que a das empresas nacionais em todo o mundo. Isso não estou falando do Brasil. Ela tem uma tendência porque ela tem essa facilidade. E tudo isso aconteceu, gente, paralelo a um grande avanço tecnológico. Já disse o nosso SPED aqui, né, e tratamento dessas informações. E integração. Aí vem o Control by Control Report, aí vem o CRS para a integração dos dados financeiros. Então, o que acontece? Eu tenho uma administração tributária que passou a ter muita informação, que é a nossa situação. Eu reduzo a simetria de informações, que a administração passa a ter muita informação, e uma relação muito complexa. Isso quer dizer muito conflito fiscal, que a gente tem no Brasil, talvez o recorde do mundo aí de quase um PIB de conflitos fiscais, se pegar a União, Estado e Município, dá 0,75, 0,80 do PIB, e é o grande desafio nosso. E por isso o mundo começou a tratar tanto medidas como o BEPS de coerção, como medida de como eu posso mudar a relação com essas grandes empresas e ter um outro modelo de relacionamento. Bem, vou passar aqui, são 11 pontos que eu coloco como principais características dos modelos internacionais de conformidade cooperativa. A minha dissertação de mestrado na Espanha foi justamente sobre esse tema, e o Confia vem desse trabalho, tudo nesse sentido, buscando ver como o mundo trabalha isso, não como só o Brasil trabalha. E eu vou destacar essas principais características, já fazendo um link com o Confia também, porque eu já vou avançando nesse sentido. Então, geralmente, no mundo, Cooperative Compliance são grandes contribuintes de baixo risco. É uma relação mais próxima de transparência junto com aquele contribuinte. Então, isso são com todos? Não, não existe administração tributária no mundo que tenha essa capacidade operacional. E, normalmente, é aquele que quer trabalhar em conjunto com a administração, contribuinte de baixo risco. Não existe como trabalhar um contribuinte de alto risco que não queira ser transparente e não trabalhe dessa forma. Só para ter uma ideia, isso aqui é a nossa pirâmide do Brasil. Na realidade, o desenho não reflete a pirâmide. Se eu faço essa pirâmide no Excel, ela vira quase que um bastão só com a base. Porque com 4 contribuintes eu tenho 10% da arrecadação, com 32, 20, com 144, 30, quer dizer, com 1.345 contribuintes eu tenho 50% da arrecadação nacional. E eu gasto o total de mais de 15 milhões de contribuintes, são o que nós temos. Então, ele é um programa voltado a grande contribuinte e baixo risco, isso é o geral do mundo. O Reino Unido é o único contribuinte que trabalha também com todos, de baixo e alto risco, os 2.000 maiores contribuintes, é o modelo do Reino Unido. A Austrália trabalha os top 100 de uma forma, a Holanda também, os top 1.000 de outra forma, ela tem coisa, mas, em geral, para a Cooperative Compliance, os de baixo risco. Como é que é o modelo? A lógica, eu diria que esse slide aqui ele mostra praticamente a lógica de Cooperative Compliance, que é resolução de dúvidas em tempo real, não é esperar 5 anos para tratar. Qual que é a lógica tradicional de uma administração tributária? O contribuinte incide num fato econômico com incidência tributária, ele tem que interpretar a legislação, apresentar a sua declaração, né, calcular os tributos, pagar, apresenta a sua declaração e fica aguardando o fisco para ver se ele vai aparecer aqui dentro do período de decadência. Num ciclo que, para nós, tem sido cada vez mais vicioso e levando ao litígio. A lógica da conformidade cooperativa é uma lógica de prevenção de risco, de trabalhar preferencialmente antes do fato gerador ou no máximo até a entrega da declaração, trabalhar em tempo real com o contribuinte. O que se busca é mudar isso, trazendo para cá a atuação. O fisco trabalha junto, prevenindo, conhecendo esse olhar sistêmico no processo, conhecendo essa estrutura de governança da empresa, qual que é o seu modelo de controle interno para a apuração dos seus tributos, e o contribuinte, de forma transparente, apresenta, por exemplo, sua estratégia fiscal, ele traz sua estratégia para dialogar aqui com a administração tributária, buscando o quê? Segurança jurídica, que a administração fala, é dessa forma que tribute. E ele pode discordar? Pode. É um modelo que prevê que pode haver discordância e, normalmente, se busca ter mecanismo para solucionar
essas divergências. Então, eu trago para cá, se eu pegar aqui um exemplo, como uma fábrica de sapato, como que funciona a administração tributária normal, tradicional? Ela trabalha aqui, ó, cada sapato que saiu com defeito. O modelo de Cooperative Compliance, não. Ele vai aqui, ó, vai lá no processo produtivo para saber, sai com defeito o sapato por quê? Porque a máquina está com defeito, falta capacitação dos profissionais. Qual o problema? Isso aí quer dizer, olhando para uma empresa e para o tributo, ela está apurando incorretamente o tributo, é por erro, por falha na interpretação? Qual que é o motivo? Eu trabalho aqui junto com a empresa para dar essa segurança jurídica e reduzir os riscos fiscais dessa empresa. Ele é baseado nesse marco de controle fiscal, né, que é essa estrutura de governança, é ela que dá a segurança, né, justifica a confiança da administração tributária, e esse guia da OCDE, que é de 2016, ele justamente dá esse balanço, é um modelo de gerenciamento de risco traduzido para o Tax Compliance. Quer dizer, eu quero uma administração tributária, uma empresa que tenha uma estratégia tributária bem estabelecida, documentada, que a alta administração estabeleça isso de forma documentada, abrangente para todas as suas operações, com uma responsabilidade aplicada para quem executa cada operação, com toda essa governança documentada e passível de ser auditada, que possa ser monitorada com testes sendo realizados para que não seja uma peça de ficção e que gere confiabilidade para todos os stakeholders, todas as partes relacionadas, tanto lá na Bolsa, quem aplica, como administrações tributárias que possam ter segurança de como é esse modelo. E aqui é uma peça-chave que eu destaco, que é o papel dos contabilistas, das escolas de contabilidade, de construir essas diretrizes de marco de controle fiscal junto com a administração tributária. Isso é fundamental, porque não é um modelo, cada empresa tem o seu, mas eu tenho diretrizes, e se verificarmos, por exemplo, o site da administração tributária da Austrália, ele traz várias diretrizes, como é que o contribuinte me comprova isso? Um pratique e explique. Poderia falar a norma 19602 da Espanha. Da CVM, nós temos resoluções aqui de pratique e explique, que não são tributárias, mas trazer algo nesse sentido para o ambiente tributário. Bem, outra característica fundamental, eu falei até lá no início, é transparência. É um modelo que tanto a administração tributária tem que ser transparente em sua estratégia e mostrar para o contribuinte o que tem e como vai trabalhar, construir um plano de trabalho junto com o contribuinte, como o contribuinte ele tem que ser transparente em sua estratégia fiscal. Quer dizer, há um voluntário disclose, não um mandatório disclose. Ele vai ser transparente e mostrar a sua estratégia. Quer dizer, as cartas estão na mesa e não cartas na manga. É um modelo de transparência. E temos várias, viu, gente, empresas aqui no Brasil, que esse modelo está implementado na Espanha, está implementado no Reino Unido, na Holanda, na Austrália, nos Estados Unidos tem o CAP, França vai avançando, Áustria, e tem várias multinacionais aqui que já participam desses programas em outros países. Então, não é uma ficção, é algo que elas querem que tenha um programa desse que dê segurança jurídica para elas aqui no Brasil. Existe uma responsabilidade da alta administração, isso é fundamental que a alta administração da empresa esteja, não é um programa só da área de tax, toda a administração tem que ser, ela tem que ser responsável. Normalmente, esses modelos são construídos em fóruns de diálogo, e por isso que no Confia nós criamos o Fórum de Diálogo Confia para a construção conjunta e cooperativa do programa com os contribuintes, com as associações de sociedade. Ele não é obrigatório, é um modelo, normalmente, ele é baseado em soft law. Ele é um acordo de conformidade cooperativa, um acordo entre o contribuinte e a administração. O contribuinte pode seguir do mesmo modelo, ou ele pode fazer esse acordo e participar desse modelo de cooperative compliance. Normalmente, por exemplo, Espanha, Portugal tem um código de boas práticas tributárias, nós construímos no Fórum de Diálogo Confia um código de boas práticas, junto com os contribuintes. Como, por exemplo, eu falei da Austrália, que ela tem várias diretrizes para o marco de controle fiscal, esse Tax Control Framework, no próprio site, dando essas diretrizes, ele mostra para o contribuinte como ele tem que se desenvolver.
essa é uma unanimidade em todos os modelos internacionais, gente, que é interlocutor único. O modelo, todos os modelos, a administração tributária tem um interlocutor único, que a gente está chamando ponto focal de relacionamento da Receita, um auditor fiscal que faz essa fronte com o contribuinte para conhecer a realidade de negócio do contribuinte, centralizar essa comunicação naquelas questões que o contribuinte necessite, facilitando navegar em toda a estrutura da Receita, traduzindo a cultura e linguagem. A gente viu no fórum de diálogo, a gente todos trabalhando com o tributário, mas como é diferente a visão e a linguagem de quem está no fisco, quem está fora do fisco, a gente nota isso e a gente fala a tecla SAP, muitas vezes a gente tem no fórum de diálogo para um compreender do outro, e o ponto focal vai conhecendo a realidade da empresa, vai avançando nesse sentido, articula, então, e garante a percepção dos ganhos mútuos, que é uma relação de ganha-ganha, e ele faz esse papel. O contribuinte também tem um ponto focal junto à administração tributária nesse processo. Como eu falei, é permitido discordar, chama agree to disagree, né? Concordância na discordância, né? Então, nesse sentido, é fundamental que se criem meios alternativos de solução de divergências. E aí eu ponho aqui um modelo multiportas aqui de desde negociação, mediação, construção de conjunta de súmulas, que eu acho que é um ponto para dar segurança jurídica, nós precisamos avançar muito nisso, da previsibilidade, pode conciliação, transação, arbitragem, e o Poder Judiciário. Hoje a gente trabalha no Brasil como se a única porta que existe é o Poder Judiciário, praticamente. E isso é um problema. Tive, semana passada, no evento de lançamento do livro dela, né, coordenado por ela, o professor Marcos Livre, que eu tive a oportunidade até de fazer um artigo, um capítulo, e ela mesmo falando, o Brasil joga tudo para o Poder Judiciário. Não há outro espaço para resolver os problemas. E a gente precisa avançar nesses outros espaços e reservar ao Poder Judiciário de forma residual, que a gente possa ter essas outras soluções. E também, isso é uma característica que vários modelos têm. A gente, no projeto de lei de Confia, está tentando colocar alguns benefícios para essa resolução de conflitos anteriores, que é quando o contribuinte vem ao aderir a um programa de conformidade cooperativa, que ele possa resolver. E isso não está, mas era fundamental que a legislação prevesse uma forma de transação, que essa é a boa transação. É a transação que muda o comportamento. Ele tem uma transação, uma oportunidade de mudar o comportamento dele daí para frente. É o que normalmente se tem no mundo também, nesse processo. Então, falando mais especificamente do Confia, gente, tá? Agora, nesses próximos slides aqui, eu queria destacar como é que nós começamos. Qual o maior problema? Que problema nós temos no Brasil? E eu destaco que o maior problema, porque não necessariamente esse programa, em outros países, o professor Jeffrey Owens, da Universidade de Viena, o maior conhecedor sobre esse assunto, ele mesmo conversando conosco, falou, não, é diferente, a Holanda não tinha esse problema de alto grau de litígio, ela só buscou ter uma outra forma trabalhando na governança do contribuinte. Só que no Brasil, o nosso enfoque foi, olha, nós temos um problema grave, um alto grau de litígio, uma baixa segurança jurídica. Nós temos uma divergência de entendimento muito grande, inclusive dentro do próprio fisco, ou dentro do executivo. Nós precisamos gerar. Mas a principal estratégia para montar esse modelo foi, precisamos mudar a relação. E por isso que nós começamos com um fórum de diálogo. Eu vou falar aqui um pouquinho desse processo, porque sem melhorar o relacionamento entre o fisco e o contribuinte, é impossível ter uma relação de transparência e de confiança. E confiança não é de um dia para o outro, ela se constrói. E por isso, quando nós iniciamos lá em janeiro de 2020, final de 2000, na realidade, em final de 2020, quando terminando o mestrado, eu, Patrícia Lamadri, também, que fez mestrado aqui na FGV, aqui no Brasil, a gente mostrou para o secretário, apresentou uma proposta, e o secretário aprovou, e nós iniciamos essa construção. E buscamos, temos vários colegas na equipe que estudaram modelos internacionais, que trabalharam e tem artigos sobre esse assunto. Pois não? Vamos lá.
Mas nós não chegamos e montamos o modelo e levamos. Não, nós construímos esse modelo com os contribuintes, porque a gente sabia que não adianta levar algo, eu tenho que construir de forma conjunta e cooperativa. Então, iniciamos diálogo, primeiramente com a Abrasca, Febraban e Getap, são 3 associações que abarcam a maioria desses maiores contribuintes, são nacionais e que têm esse perfil dos maiores contribuintes do Brasil. Lógico, estudamos com os próprios contribuintes os modelos internacionais, porque a primeira visão do contribuinte, quando fala em conformidade no Brasil, é autorregularização. E não é. Cooperative Compliance não é autorregularização. Ele é um outro modelo de relacionamento. Convidamos, por critérios objetivos, empresas e fizemos vídeos individuais com essas empresas e um webinar para convidá-las a construir esse modelo, trazendo a experiência do Reino Unido, a experiência da Espanha, a academia e organismos internacionais. Criamos o Comitê Gestor do Confia e o Fórum de Diálogo. A própria Estatuto do Fórum foi construído junto com os contribuintes. Na construção, previa câmaras temáticas, o modelo, marco de controle fiscal e código de boas práticas. A do marco e do código de boas práticas nós encerramos e tivemos aprovação no fórum. Do modelo, temos algumas dificuldades e estamos avançando nesse sentido, eu vou falar mais na frente. Vimos a necessidade de criar o Centro Confia, que eu coordeno agora, e fomos avançando nesse processo. Eu quis mostrar só essa estrada aqui para mostrar que é um processo de construção que iniciou lá no finalzinho de 2020, com os contribuintes de 2021, e que vem avançando nesse processo paulatinamente, porque tem que se construir essa confiança. Bem, quais os principais objetivos do Confia? Como eu falei, é prover segurança jurídica. Eu não posso ter grandes temas tributários no Brasil em que se gasta 30 anos para ter essa solução. Tem que buscar um modelo mais célere para dar essa segurança jurídica, primeiro dentro da administração tributária, e, com isso, reduzir litígios, reduzir custo de conformidade, melhorar o ambiente de negócio e melhorar a conformidade tributária. E eu não posso deixar de diferenciar o Confia de programas gerais, que têm um foco em autorregularização, e aí eu cito Sintonia da Receita, e os vários programas estaduais, eles são gerais, e tem um enfoque muito grande em mostrar para o contribuinte, colocar a posição da administração tributária e oferecer para ele autorregularizar. O Confia, como eu falei, vai além disso, pode se construir até junto com o contribuinte a solução nesse processo. Como eu falei, ele é voluntário, o principal ponto é relacionamento, melhorar esse relacionamento. Ele está sendo construído de forma conjunta e cooperativa num fórum de diálogo. Ele busca técnicas de economia comportamental e gestão de risco para tratar desigualmente os desiguais. E aqui eu tenho um ponto-chave, eu tenho uma estrutura de controle que diferencia esse contribuinte dos outros. Eu não estou dando um privilégio, eu estou, para aquele grande contribuinte de baixo risco e que tem uma boa estrutura de controle, uma governança tributária boa, eu dou um tratamento diferenciado. E por isso eu tenho essa análise prévia, contínua e sistêmica, com base no seu modelo de governança. Eu coloquei que até perguntas que eu já tive em palestras do Confia ele é um benefício fiscal? Não. Confia não é benefício fiscal, é um modelo de relacionamento, né, aprimorado com os maiores contribuintes de baixo risco. Não há benefício fiscal. E ele visa aumentar a arrecadação? Isso vale para cá e vale até para o governo. Não, ele não visa aumento de arrecadação. Ele é um modelo que visa o aumento da arrecadação, ele pode acontecer a médio e longo prazo, que você vai melhorando a governança do sistema. Ou talvez, eu não diria nem aumento, a oportunidade até de reduzir algumas alíquotas, porque eu consigo ir melhorando, incrementando o nível de conformidade de toda a sociedade. Então, eu destaco esses 2 pontos aqui. Qual o maior desafio do Confia, gente? Eu ponho esse slide, dentro do Centro Confia, a gente tem uma gerência de informação para mudança cultural. Porque esse é o maior desafio. Eu dou o exemplo que na Holanda, que é o país precursor de Cooperative Compliance, o Congresso holandês fez uma análise do modelo quando o monitoramento horizontal, que chama na Holanda, e ele mesmo falou que o que pecou foi que faltou investir um pouco em mudança cultural, que a administração tributária está voltada no modelo e ela precisa avançar
e é uma mudança cultural tanto do fisco como dos próprios contribuintes. Essa mudança de trabalhar em conjunto numa relação de ganha-ganha, numa sociedade que você tem um ISD, aí, né, o ESG, aí da sociedade, que já valoriza no ESG a governança também, meio ambiente e todas essas situações. Então, nesse tipo de modelo, eu tenho que ter mudança cultural dos contribuintes e da administração. Estamos trabalhando muito na capacitação e comunicação. Nós temos o site do Confia, desde o início, tudo o que nós estamos fazendo está sendo publicado lá no site do Confia, para dar transparência ativa, comunicando para a sociedade, comunicando dentro da administração tributária com todos os colegas e capacitando. Temos um EAD do Confia dentro da Receita. Estamos trabalhando para esse EAD ser, inclusive, disponibilizado fora, dentro, para todos os cidadãos, para qualquer cidadão acessar e conhecer, só ajustando alguns pontos dele, esse EAD. Temos agora uma capacitação em risco, compliance, governança e governança tributária, porque a lógica aqui no modelo de Cooperativo Compliance, você começa a trabalhar um pouco como uma empresa de auditoria externa para conhecer o modelo de governança do contribuinte, e é fundamental esse processo. Tem até aqui o livro do professor Jeffrey Owens, referência no assunto, o maior pesquisador sobre o tema, foi o líder da OCDE por muitos anos, né, o professor Jeffrey Owens, o próprio guia de Cooperative Compliance na época dele, mas ele até destaca a importância da comunicação, e é um dos capítulos do livro dele, inclusive. Como nós estamos construindo o Confia? Quais são as etapas de implementação desse modelo? Primeiro, nós alinhamos, que é aquela primeira fase lá em 2021, sentando com as associações, com as empresas, para construir, até fazer o fórum de diálogo. A partir do fórum de diálogo é um ambiente para a gente desenhar esse modelo. Então, nós estamos desenhando o modelo de Confia no fórum de diálogo, e no decorrer desse processo, como eu falei, tinham 3 câmaras temáticas, do marco de controle fiscal, do código de boas práticas, essas 2 nós concluímos, mas do modelo a gente viu que faltava confiança. O nosso modelo de penalidades é difícil, os contribuintes falam, mas eu vou ser transparente. E se eu discordar, a única coisa que eu tenho direito de ganhar é uma multa de 75%? Ou, quiçá, de 150%? Então, nós criamos um teste de procedimentos, que ainda não é o piloto que nós vamos iniciar agora, lançar em dezembro, né? Agora, esse mês, pretendemos lançar o piloto, mas é um teste para mostrar para os contribuintes que a gente não estava vendendo sonho. Então, para aqueles 41 contribuintes do teste, do Fórum de Diálogo, a gente ofereceu, 9 estão participando conosco de um teste para justamente mostrar e retroalimentar para o piloto do programa. Vamos trabalhar nisso, testando também agora, nós estamos testando o teste no piloto e construímos também um projeto de lei com a participação também dos contribuintes, não falo que foi construído tudo com eles, há situações de divergência e, lógico, o fisco, em algum momento, o Estado vai tomar a decisão de qual que é a sua proposta e, logicamente, o Congresso vai tomar a sua decisão, no caso, um projeto de lei, que é ele que representa o povo. Então, testar um piloto para implementar isso conforme a capacidade operacional da administração tributária, no caso da Receita Federal, e implementando, expandindo isso dentro da sua capacidade operacional. Bem, a construção, como eu falei, é num fórum de diálogo, que estão essas 3 associações que eu já citei, 41 grandes empresas. Empresas convidadas por critérios objetivos, que estão no próprio fórum, no site do Confia, com transparência ativa os critérios. E um dos critérios além daquelas que estavam ali, nós usamos pela B3, pela revista Exame, pelo valor econômico, e olhando o site dessas empresas, como elas mostravam que tinham governança tributária, convidamos essas empresas e também foi aberto para qualquer outra empresa que desejasse, grande empresa, e que tivesse experiência em Cooperative Compliance em outro país. 3 outras empresas manifestaram interesse, e uma já participava no Chile, ou na Espanha, ou em outros países, e que vieram participar conosco, que estão construindo no Fórum de Diálogo. Tá?
e um comitê gestor, que aí sim é deliberativo, aqui tem uma finalidade propositiva, é um fórum consultivo de propor, e deliberativo, que é a liderança da Receita, os secretários, subsecretários, que decide para publicar. Nós teremos uma reunião, por exemplo, semana que vem, aprovando o piloto, para que ele seja publicado ainda esse mês, abrindo não só para aquelas 41, como foi no teste, para outras empresas, o piloto do Confia. Como eu falei, vou falar um pouquinho do teste de procedimentos aqui. O teste de procedimentos do Confia foi uma necessidade dentro do fórum, a gente viu uma dificuldade de avançar no modelo, faltava confiança, e nós iniciamos um teste de procedimentos. O teste foram 3 pontos oferecidos para a Receita para a empresa. Um ponto focal, quer dizer, um auditor da Receita que está ali próximo da empresa, fazendo essa integração. Uma demanda foi a renovação cooperativa de CND, algo que a gente não via como tão difícil, os contribuintes colocaram a dificuldade que tinham. Então, a gente trabalha de forma cooperativa na CND e fornecemos muitas nesse sentido, e evoluímos nos processos de trabalho dentro da Receita. E análise de questão fiscal, tanto de iniciativa da Receita, que tem uma inconsistência, apresentar ao contribuinte essa inconsistência e trabalhar com ele de forma cooperativa, como ele apresentar uma dúvida que tem, como uma solução de consulta mais dialogada, depois ele, se necessário, formaliza a consulta. 9 empresas participam desse teste de procedimento desde setembro do ano passado. A gente vê vários ganhos na comunicação, no relacionamento com as empresas, como que isso muda, vai mudando a relação de confiança. Várias inconsistências, sim, há autorregularização, mas a grande diferença é que, eu vou dar exemplo, uma empresa com erro no juros de capital próprio, ela resolveu uma bagatela de 170 milhões, mas ela não só resolveu, ela muda, ela apresenta para a gente qual que é o modelo de governança dela, por que houve aquele erro? Porque tal área fez isso, faltou um lançamento e tal, para que isso não volte a acontecer. Essa é a mudança, eu trabalho no modelo de governança para que esse erro não aconteça novamente. Não é eu fazer a autorregularização todo ano e ela continuar errando. Ela tem que melhorar a governança para que isso não aconteça. Então, ela melhora os mecanismos de governança, pacificando entendimentos. No trabalho também nós vimos entendimentos que, por exemplo, da própria dentro da Receita, para o mesmo tema tem 4 entendimentos diferentes, nós sentamos, discutimos, trouxemos a coordenação de fiscalização, grupo de trabalho e tentando pacificar via COSIT também, em algum caso com mudança de IN, nesse ponto pacifique para todos os contribuintes, que melhora a orientação da Receita para todos os contribuintes. Melhoria de processo de trabalho também, porque com esse contato os contribuintes nos mostra processo dentro da Receita que está com falha e a gente melhora esse processo, ou o contribuinte também melhora o processo de trabalho dentro da governança dele. E na própria CND, que eu falei, e alguns pontos de melhoria nesse processo. E existem casos em que há divergência, como eu falei, há uma presunção de concordar e discordar. E aí, mas mesmo nesses casos, que se discute, que se chega a uma situação lá de software as a service, por exemplo, a empresa acha que não cabe a CID, pela posição da Receita que caberia, mas todas as questões fáticas, é um tipo de lançamento que no final dessa divergência é feito o lançamento, é um lançamento que é feito sem nenhuma questão fática, só tem questão jurídica. A questão fática foi toda dialogada com a empresa e toda resolvida. Então, você resolve esses pontos. Tá? Um grande ponto, gente, que foi uma dificuldade até no teste, você vê que das 41, só 9 manifestaram interesse de participar, é a questão de penalidade. Nós chegamos a criar uma câmara temática sobre penalidades, né? Sobre sanções tributárias, para ter um modelo diferenciado, que é aquele contribuinte que tem transparência, que ele tenha um modelo de sanção diferenciado para outras situações. Eu vou falar rapidamente desse projeto de lei logo à frente. Eu quis colocar esse slide aqui só para mostrar que esse é um ponto que a gente viu, que eu falei ali, às vezes eu resolvo questão fática e fica a questão jurídica, e grandes contribuintes têm muito isso. E algo que a gente precisa avançar naquele modelo de multiportas, que até eu falei dos modelos mundiais, no Brasil, se eu tenho uma incerteza na legislação, uma incerteza jurídica,
as empresas vão criar planejamento tributário, às vezes a gente chama de agressivo, mas vamos lá, um planejamento. Na prática, o que acontece? Lançamento recorrente, o fisco vai lá e lança 400 autos de infração, cada um de uma forma que não pacifica o entendimento, e aí eu falo com tranquilidade, nós precisamos avançar nisso, pacificar, principalmente nos grandes temas, para que o lançamento seja uniforme. Vamos ter 400 julgamentos distintos, muitas vezes não é porque a tese, é por conta de questão fática, porque a questão fática é diferente de um e de outro. Gasta aí seus 20 anos para formar uma jurisprudência, 30 para sair uma súmula ou repercussão geral, um repetitivo no STJ. Quer dizer, esse modelo nosso que gasta 30 anos para pacificar, se for favorável ao contribuinte, o fisco para de lançar, pode ter uma mudança de legislação, mas depois de 30 anos, ficou 30 anos perdendo tempo lançando, gerando custo. Ou, se ele é contrário ao contribuinte, certamente ou vai ter transação ou refis que já acumulou um volume de crédito tributário muito grande e também uma possível mudança de legislação. O que se propõe isso vai além do confia, porque aí já é mudar, quando o contribuinte é transparente e faz a revelação voluntária, nessa formação cooperativa de uma posição para buscar um ato, que dá um ato interpretativo da posição do fisco, e além disso, ter alguma outra forma para pacificar isso, talvez numa súmula do Ministério da Fazenda, nós temos a própria lei 13.874, que alterou a 12.522, o 18A, que prevê uma súmula do ministro da Fazenda, não só para questões repetitivas lá do CARF, mas pregar grande tema, vamos simular e vamos pacificar esse tempo, pelo menos no Executivo. Eu defendo de forma cooperativa, chamando a academia, chamando para que não fiquemos dependentes de 30 anos para o judiciário resolver. É lógico que o contribuinte vai continuar podendo buscar o judiciário, mas se a gente formar posições de forma mais cooperativa, isso vai ser bem reduzido, essa necessidade. Vamos lá, gente. Estou terminando aqui para ter tempo de debate, né, Elcaso? Senão eu só falo. Mas ainda estou 1 minuto do meu tempo aqui, eu vi aqui. Eu vou atrasar uns 4 aqui. Não, fica tranquilo. Estrutura. Dentro do próprio Fórum de Diálogo, nós trabalhamos um projeto de lei do Confia, principalmente por uma questão de... Eu vou destacar aqui penalidades. A gente tem um arcabouço legal para ter um modelo de penalidade distinto para o contribuinte que está no modelo de Cooperative Compliance, continuando a ser uma adesão voluntária, aqui, buscando esse relacionamento cooperativo, prevendo qual a estrutura de governança que ele vai ter que ter, algo nesse sentido. Então, temos esse projeto de lei, na realidade, a MP, né, e a lei do CARF nos atrasou um pouco, que ela atropelou nesse processo aí, mas a gente está com isso desde o começo do ano, avançamos mais um pouco, esperamos que esse projeto de lei seja encaminhado. Esse mês ainda o que a gente espera nesse sentido, porque ele vai trazer um arcabouço legal, dando essa previsão e prevendo. Se o contribuinte foi transparente e apresentou, se ele apresentou uma questão, ele vai... deixa eu só apagar meu timer aqui. Se ele apresentou, nesse caso, não é uma questão, é uma questão nova, ele está trazendo, mesmo que tivesse divergência, que fosse um lançamento sem nenhuma multa. Então, se prevê questões de multas não existir, no caso de um voluntary disclosure, ou num tema que já existe, mas que existe uma decisão já num outro sentido, de tribunais superiores, manifestações nesse sentido, que eu tivesse modelo de redução de penalidade, que não seja só o critério objetivo de uma multa de 75%. Então, esse projeto de lei traz isso e vários outros pontos aí, de regra de adesão, de exclusão. Mas, como a gente sabe, atrasou esse ano, a gente queria iniciar o programa agora em janeiro, já com a lei. Essa lei era para ter caminhado no Congresso esse ano, para a gente ter ela aprovada e já está iniciando. Como não foi, o que a gente está buscando aqui é, pelo menos, soltar um piloto do programa. Tem empresas que nos procuram, mas eu posso ainda entrar no teste e ela não está no fórum de diálogo. Então, justamente até para dar essa transparência e fazer uma evolução do teste, a gente deve soltar, por ato normativo da Receita Federal, uma ampliação, não só dos 41 que está lá, mas todos os contribuintes especiais, são aproximadamente 1.500 contribuintes da Receita. Faturamento, receita bruta acima de 2 bilhões e arrecadação mínima, né, débito declarado mínimo de 100 milhões. Que a gente, e com outros requisitos, quantitativo e qualitativo,
de mostrar a governança. Nesse caso, o teste não teve isso, agora vai ter requisitos de apresentar governança, requisitos de nível de endividamento, porque nós queremos contribuinte de mais baixo risco, até para o fisco aprender, nós temos um tempo de aprendizado e a gente precisa aprender com aqueles contribuintes que estão mais alinhados nesse processo. Prevendo um critério de desempate para adequar a capacidade operacional, não quer dizer que são 1.500, provavelmente vão ser 30, 40 contribuintes. A gente está na dependência que estava mudando o regimento da Receita para as delegacias de maiores contribuintes. Isso deu uma retardada, mas a gente vai trabalhar para buscar dentro da nossa capacidade operacional e vamos testar esse processo de adesão também nesse piloto do programa até uma certificação do contribuinte. Gente, está aqui o site do Confia. Se vocês buscarem, tem todas as informações do Confia nesse site. Esse QR Code leva para lá. Transparência ativa, a gente busca colocar tudo lá dentro. Dúvidas, nós temos também uma caixa postal do Confia, que a gente dialoga com os contribuintes quando tem necessidade, com a sociedade, buscando dúvidas sobre o Confia. E destaca aqui, por fim, que o Confia é Receita, as empresas e a sociedade, aqui a academia, juntos são fundamentais para construir uma forma conjunta e cooperativa esse programa. Cada hora colocando um tijolinho. A gente tem um lema que são passos pequenos, são baby steps, porque mudar a cultura não é um processo rápido, é um processo que demanda bastante tempo. Bem, eu acho que com isso eu termino minha apresentação aqui e podemos, né, iniciar os debates aí, doutor Ocasio. Muito bom, Flávio. Obrigado aí. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do professor Amaury, agradecer também ao professor Silvio. Ontem eu não pude, eu vi na abertura do evento a presença do professor Guilherme, grande amigo. Então, a gente já, né, professor Amaury, a gente já está contigo aí desde, acho que esse é o 9º, né, acho que desde a 5ª edição desse workshop. É uma iniciativa fantástica que vocês desenvolvem aí, trazer autoridades públicas, trazer novidades como essa aqui do Confia, a próxima palestra que vai ocorrer aí nas soluções digitais para arrecadação de tributos. Então, eu agradeço bastante. Eu quero dizer, Flávio, do prazer de estar dividindo esse painel contigo. Nós que trabalhamos na mesma subsecretaria por muitos anos, aí eu assumi a subsecretaria no comecinho de 2010, a primeira pessoa que eu convidei para compor o meu time foi Flávio Videla Campos. Aí ele coordenou toda uma reformulação dos cadastros e dizer que trabalhamos por muitos anos ali, e agora a gente sempre, pela nossa amizade e pela abertura que ele nos concede, a gente vem sempre debatendo soluções que visam aperfeiçoar procedimentos da Receita Federal no sentido de alterar modelos, né? Modelo republicano, mas eu quero dizer, Flávio, que a gente, vou mencionar aqui, construiu ao longo dos anos muitos avanços, mas é triste quando um contribuinte, para buscar um direito, por exemplo, uma certidão negativa, tenha que se socorrer, por exemplo, de um mandado de segurança. Então, esse projeto Confia e esse núcleo de diálogos, né, ainda que para os contribuintes, para os grandes contribuintes, a gente depois precisa aperfeiçoar para descer na base da pirâmide, não pode haver um distanciamento entre o fisco e o contribuinte quando o contribuinte deseja simplesmente obter informações, orientações ou meios para arrecadar os seus tributos. Nós temos um consenso no país de que o sistema brasileiro é extremamente complexo. Não vamos aqui falar da estrutura
de tributação no país, mas ele é complexo. Essa complexidade é medida lá pela pesquisa do Banco Mundial, né, que coloca o Brasil em posição vexatória, acima de centésima, 50ª posição, a despeito dos grandes avanços que o Brasil vem conseguindo nos últimos tempos, mas isso revela, a despeito da estrutura tributária, uma dose grande dos fiscos, né? E os fiscos, por exercer a administração tributária, têm que, às vezes, se aproximar dos contribuintes. Sabemos que o controle da obrigação pelo método coercivo, ele não é o melhor modelo, vigeu por algum tempo, né? O fisco recebendo as informações, fazendo o cruzamento e simplesmente fazendo as auditorias e construindo o crédito tributário. Isso compõe o quadro, né, do excessivo contencioso. Hoje nós temos trilhões de créditos lançados que não são arrecadados, muitas vezes por conta dessa complexidade, não só da legislação, mas muitas vezes até por conta de alguns processos. As administrações tributárias modernas têm feito mesmo convergências, né, para se aproximar dos contribuintes. E é de elogiar essa iniciativa da Receita Federal de construir esses fóruns, esses meios de diálogo com o contribuinte. Sabemos que um modelo desse não seria possível para todos os níveis de contribuintes. Mas a Receita Federal também tem que instituir, a Receita Federal, quando digo a Receita Federal, estou aqui debatendo com o Flávio, mas os fiscos, de um modo geral, têm que simplificar ambientes para que esse contribuinte possa discutir, eventualmente, simplesmente o cumprimento de uma obrigação. Eu coloco nessa seara aí, você colocou nesse ambiente de teste, né, os procedimentos de obtenção cooperativa da CND, que é um dos grandes gargalos ainda. Eu que trabalhei na Receita Federal e trabalhava por simplificar, por automatizar processos, a gente vê que, em muitas situações, ainda o contribuinte não consegue simplesmente uma certidão negativa. Nós sabemos que uma administração, ela tem que, nesse ambiente, né, de facilitar o cumprimento da obrigação, instituir um cadastro célere, onde o contribuinte possa se inscrever rapidamente, automatizar as declarações, fornecer as informações, de preferência nos sites, nos canais remotos de atendimento, mediante manuais, formulários simplificados e meios de pagamentos simplificados. Mas, nem definindo, mesmo nesse modelo que, a princípio, funcionaria todo ele desmaterializado e por procedimentos eletrônicos, sabemos que, dada a complexidade e a legislação brasileira e o sistema tributário brasileiro, ele é complexo, sabemos que tem muitas situações que escapam a essa estrutura idealizada de um procedimento simplificado. E, para isso, é que tem que ter esses fóruns, esses modelos, onde o contribuinte possa, ou por um procedimento especial, também remoto, da outra ponta, um atendimento, ou um núcleo de atendimento, ou por, nas grandes empresas, esse ambiente de diálogo. Por contribuinte cumprir com celeridade a sua obrigação, tem que ter orientação, assistência, procedimentos simplificados, e nisso a gente tem percebido grandes avanços no fisco brasileiro. Aqui em São Paulo podemos citar na Cefaz o Nos Conforme,
na Receita Federal o Sintonia, tem alguns programas que visam facilitar essa proximidade com o contribuinte. O Flávio destacou a pirâmide da conformidade, né? Que se o contribuinte estiver disposto ao pagamento do tributo, você tem que disponibilizar todos os meios. Se ele tenta cumprir e não consegue, facilitar que ele cumpra. E usar o rigor da lei para aquele contribuinte que deseja mesmo se evadir da obrigação tributária. Os informativos, né? Os informativos, as normas complementares, as consultas, os canais remotos facilitam muito, mas ele não consegue atender aquele contribuinte. Nós podemos, no contexto dessas facilidades, né? A gente percebe, Flávio, um grande avanço, né? Inclusive projetos integrados entre administrações tributárias dos 3 níveis de governo. E a gente pode citar aí o Sistema Público da Escrituração, o SPED, né? A nota fiscal eletrônica e a própria implantação da Rede Sim, são projetos estruturais que realmente aproximam e facilitam muito o cumprimento da obrigação. Os livros digitais, as escriturações do próprio SPED, né? A escrituração do ICMS, IPI, PIS, COFINS, sistemas de pagamento automatizado, isso tudo facilita muito o cumprimento voluntário. Nós estamos vendo discussões mais recentes, modernas, né? Onde se discute mediação, onde se discute transação, arbitragem. Isso tudo facilita muito o contribuinte, num caso especial, ter um canal, ter um fórum para ele levar a situação concreta. Sabemos, repito, dado os milhões de contribuintes que existem nos 3 níveis de governo, não é possível você ter esses ambientes de diálogos de um para um, mas você poderia ter aí modelos de adesão a uma situação ou outra. Você citou um caso, né? Uma empresa resolveu aí uma pendência de milhões do JCP. Nós temos as portarias do ministro que soluciona temas de complexidade, né? De relevante teor jurídico para solucionar mediante transação. Isso são meios modernos. Isso soluciona conflitos instaurados. O que nós precisamos evitar é a instauração de conflitos e a facilitação desse debate, desse ambiente de diálogo, o que me parece bastante o ambiente do Confia. Por isso, eu acho interessante, né? A Receita está se aproximando de diretrizes da OCDE e de modelos implantados aí por outros países, como você citou, da Europa, dos Estados Unidos. Eu já vou aqui, para não perder o costume, Flávio, vamos fazer algumas provocações, tá? Qual é a diferença da conformidade tributária e a conformidade cooperativa, Flávio? Abre o teu microfone, por favor. Está fechado. Desculpa, cara. Tá, primeiro, agradeço aí as colocações e concordo plenamente com o que você colocou aí, todas essas visões, essa questão da certidão negativa que você colocou aí, que a gente vê que ainda é uma dificuldade e é algo que eu falo que até ao aproximar facilita bastante para conhecer os problemas dos contribuintes. É o que eu falo, a gente temos no Confia, tanto o fórum de diálogo como esses 9 empresas no teste, a gente funciona um pouco como ombudsman. E a gente acaba escutando e além daquilo ali, tantas coisas que a gente foi, olha, conversa com uma área da Receita, melhora esse processo, melhora essa orientação, que isso promove, e algumas propostas de melhorar o processo de certidão negativa de débito, justamente para evitar custos desnecessários, tanto para o contribuinte como para a própria Receita Federal, perdendo tempo analisando coisas que não seriam necessárias.
Antes também de te responder, eu vou te falar, como você falou, essa relação 1 para 1 depende da capacidade operacional, mas há outras formas. A Espanha, ela começou com o Fórum dos Grandes Contribuintes, que vamos dizer que é mais ou menos semelhante ao Fórum do Confia, mas ela criou um fórum com os contabilistas, ela criou com as confederações de contabilistas e com os próprios contabilistas, ela criou um fórum com os contribuintes, com as micro e pequenas empresas, ela criou, então você pode criar fóruns que você pode pregar as grandes questões e ir tratando para melhorar e melhorando todos esses processos. E, no âmbito até do Sintonia, a gente pode ter canais, eu acho, nesse sentido, que tenha como resolver um pouco dessas questões. Mas te falando a grande diferença, eu falei durante a apresentação, mas é importante sua pergunta para a gente destacar. A conformidade, de forma geral, que o Brasil chama de conformidade, eu falo que até uma imprecisão que a gente tem, falação de conformidade, na própria Receita. Fala, não, conformidade, eu gosto de pôr aqueles pilares, é o objetivo da administração tributária, que todos os contribuintes tenham um alto índice de conformidade. Isso é o objetivo. Eu tenho estratégias de orientar até de controle. Mas as ações gerais são esses programas de conformidade, o Nos Conformes, o Sintonia, o PAIDEGA, o Contribuinte Arretado lá de Alagoas, o Nos Conforme do Rio Grande do Sul, Exemplar de Rio Grande do Norte, cada estado tem um nome aí, são programas gerais de conformidade. Ele não tem algo personalizado para os contribuintes. Ele não tem. A diferença da conformidade cooperativa pegando, né, esse conceito criado pela OCDE, esse modelo que tem a base, um marco de controle fiscal, essa estrutura de governança, é uma nova forma de abordagem, ao invés do contribuinte, lançamento de uma homologação, ele declara e tal, eu controlo depois, não, eu vou trabalhar junto com o contribuinte para que ele dê previsibilidade ao contribuinte e controle desde a origem, desde o nascedor da obrigação tributária. Essa é a lógica do Cooperative Compliance, justamente o que você falou. Excelente transação, mediação, outras formas, mas é uma forma de você evitar o litígio, de você já resolver lá na origem. A título de exemplo, o CAP, que é o modelo dos Estados Unidos, de confia deles, vamos dizer assim, o contribuinte que está, ele entrega a declaração, é feita toda uma revisão, ele já participa antes, entrega, passou um ano, se elimina, fala, ó, se tem divergência, já resolve, se o contribuinte continuar, ou dali acabou. Ele não tem mais risco fiscal. Ele aquilo ali já foi analisado, liquidou a fatura e segue. É um modelo mais para trabalhar em tempo real. Então, essa é a grande diferença. Os programas de conformidade, em outros países, nem chamam isso, chama de medidas de boa administração tributária, gestão de risco e tratar desigualmente os desiguais, oferecer autorregularização, trabalhar nesse sentido. O programa de conformidade cooperativa, ele tem esse dever de dar previsibilidade e segurança jurídica da administração, o dever de transparência do contribuinte e da própria administração tributária, os dois trabalharem em conjunto, justificando essa confiança nesse modelo de governança, que em inglês é Tax Control Framework, que é essa estrutura de governança do contribuinte. Perfeito. Flávio, uma preocupação é um modelo, confia um modelo que vai contemplar esse ambiente mais próximo da administração tributária com os grandes contribuintes. Isso não violaria o princípio da isonomia para o pequeno contribuinte, o médio contribuinte? O médio contribuinte poderia aderir a um ambiente confia, por exemplo, embora eu não esteja selecionado por uma estruturação da administração tributária, mas eu quero me relacionar por esse ambiente? No caso, excelente pergunta, porque isso traz o ponto. Essa discussão, inclusive, foi o que fez a OCDE. No guia de 2008, que trata dos intermediários fiscais, que veio esse relacionamento aprimorado, que mudou o nome para conformidade cooperativa e trouxe esse Tax Control Framework como o motivo de eu ter essa confiança. E essa análise, inclusive, a própria OCDE fez no guia de 2013. Tá? Todos esses materiais, gente, no site do Confia, está lá o link da OCDE, está tudo. A gente tem lá uma biblioteca que mostra o caminho desses guias internacionais. Mas
o que se destaca é por que não viola a isonomia? Porque eu tenho requisitos. Eu trabalho com requisitos para entrar tratando desigualmente os desiguais. Então, se eu tenho requisitos que ele tem que ter, o principal requisito, eu diria, além de alguns de risco, mas ele tem que ter uma estrutura de controle muito bem organizada e tem que ser transparente dessa estrutura com a administração. E, na prática, quem tem isso é só grande contribuinte, porque um contribuinte simples, se ele for ter uma estrutura dessa, pagar o imposto sai muito mais barato que manter essa estrutura de controle, que tem que ter uma empresa grande para montar toda essa governança, para garantir o correto cumprimento, garantir a responsabilidade de cada um, quem que são os responsáveis. Quando eu vou emitir uma nota, essa nota vai para todos os sistemas que ela tem para que aquilo vá para a apuração do tributo corretamente. Então, na realidade, não viola a isonomia, porque, na realidade, o principal critério é um critério que, naturalmente, tem que ser muito grande para valer a pena eu ter essa estrutura de controle. Ele não vale a pena para um contribuinte menor. O que não quer dizer, e por isso o programa Sintonia, que a administração tributária não deva ter algo adequado a esse contribuinte. É que, para esse contribuinte, o que eu tenho falado, e eu falo dentro da Receita, que com o que a gente tem no SPED, agora com a nota fiscal eletrônica de serviço, o Ricardo vai falar logo em seguida sobre esse modelo todo digital. Com tudo que a gente tem, é muito mais fácil do que a pré-preenchida de pessoa física, que é mais complexa. A Receita praticamente dá o DARF pronto para o contribuinte do Simples e do lucro presumido. Porque para esse eu consigo praticamente facilitar a vida dele. Ele não tem uma relação internacional grande, problema que eu tenho a marca, vamos pensar, uma grande empresa, a marca dela está num país, ela manda royalties, eu tenho que fazer preço de transferência do royalties. Eu não tenho esse tipo de relação tão complexa de tributação em bases universais que eu tenho numa mega empresa. Então, isso diferencia e por isso é isonômico, porque eu tenho situações totalmente diferentes do que uma relação de uma pequena empresa. E um médio contribuinte pode dizer o seguinte, olha, eu quero me relacionar com a Receita Federal num ambiente do Confia? Não, nós vamos abrir agora para os aproximadamente 1.500 maiores, acima de 2 bi de receita. Ele não vai ter a estrutura de governança que a gente vai exigir, eu falo esse pequeno, e nós vamos, inclusive, dentro desses, ter critérios de desempate, porque a gente vai aumentando conforme a capacidade operacional. Sem sombra de dúvida, não temos a mínima condição de tratar 1.500 contribuintes dessa forma que a gente está tratando no Confia. E a gente tem que ir aprendendo. Agora, vamos dizer que a gente comece, estamos com 9 no teste, vai para 30, para 40, para 50. Você conhece bem a nossa situação funcional. O Márcio Verde, semana passada no Congresso do CIT, falou que a China acabou de abrir um concurso para a Receita Federal deles lá para 25 mil novos servidores. O concurso que a China abriu. Tá? 25 mil, viu, gente? Né? Eu não tô... São 600 mil funcionários da administração tributária da China, a Receita Federal deles. Tá? Estados Unidos, 150 mil e coisa mais. Mas eu falo, até dentro da Receita, eu falo, a gente tem que mostrar ao Confia um viés de uma administração tributária que simplifica, facilita e orienta. Se eu começo a aumentar nisso, talvez até a rejeição de conseguir autorização para concurso comece a mudar. Falo, olha, nós conseguimos fazer o Confia para 100. Agora, se fizer um concurso e entrar mais 250 aqui, a gente amplia isso talvez para 200 contribuintes. E a gente vai ampliando para mais contribuintes e vai avançando. Mas um contribuinte médio, além dele não ter, o custo para ele seria muito alto para ele estar dentro da estrutura que se exige no Confia, de relacionamento, de ter um ponto focal para tratar diretamente, igual nós vamos ter na Receita, ele também vai ter que ter, isso fica caro para esse contribuinte, então ele não estaria dentro dos requisitos para entrar no modelo. Perfeito. Pegando um gancho dessa tua resposta, Flávio, você disse que o pequeno, o médio contribuinte dificilmente teria suporte para atender os requisitos, né? Falando você falou um pouco do marco do controle fiscal, mas eu fiquei numa dúvida aqui. Quais são as diretrizes que vocês vão implantar visando o atendimento dos requisitos do Confia, Flávio? Olha, nesse momento, no piloto, isso vai ser uma evolução constante e, assim, nós estamos trabalhando com alguns requisitos que mostram o risco dele, principalmente endividamento. Vamos trabalhar com vários indicadores. Naquela linha do Sintonia lá de cadastro,
entrega de declaração, veracidade das informações e pagamento também. Isso aí, na realidade, para o grande tem que ser praticamente zero. Ele não pode ter esse tipo de problema. Eu declaro na ECD de uma forma, na ECF de outra. Não tem essa. Ele pode arrumar. Não estou falando que ele não pode regularizar, mas esse tipo de situação ele não pode ter. Justamente, ele tem que ter uma boa estrutura para que não tenha divergência de informações entregues. Isso é um ponto que nós vamos usar. Nós vamos ter um processo de certificação também, que nós vamos trabalhar isso com o contribuinte. Agora, é algo, caso, que com o avanço do Confie, é fundamental que a gente avance nesses modelos de diretrizes. Eu citei aqui, na Espanha, existe uma norma UNI 19602, que é uma ISO de compliance tributário. Existe o GRI 207 também, que é uma norma também de compliance tributário. O que eu vejo, e o próprio BID, a gente tem trabalhado, eu tive na Costa Rica, no Peru, estou tendo algumas reuniões com o Peru, com o Equador, para implementar o Cooperativo Compliance nesse país, que o Confie está sendo referência, pegando os modelos da OCDE, e o BID está trabalhando muito nesse sentido, de talvez trazer, por exemplo, essa norma UNI para o Brasil, tentar colocar ela numa norma, a nossa ISA é a BNT, a gente colocar uma norma nesse sentido, trazendo para cá. E eu até destaco aqui, nós estamos das principais universidades, né, de contabilidade do Brasil aqui, nós estamos na USP de Ribeirão, como seria importante essa academia, os contabilistas, para trabalhar, qual seria esse modelo, trabalhar em conjunto. Temos conversado com o BID até para talvez fazer uma parceria para ir normalmente. Uma norma ISO não é uma norma da administração tributária, é uma norma do próprio meio empresarial, voluntária para se construir. Então, temos isso. Algo mais além disso pode ser, por exemplo, nós estamos com um novo preço de transferência no Brasil, um modelo muito mais aberto, muito menos objetivo do que o modelo atual. E nós vamos precisar criar algumas diretrizes olha, como que a empresa confirma isso, como é que é a estrutura de governança. A administração da Austrália tem isso muito bem montado, o caso. Se eu entrar no site dela, ela fala, como é que você me demonstra isso? E ela dá para o contribuinte, você pode me demonstrar assim, assim, assim. Ela já deixa essa guia. Isso nós vamos ter que ir construindo à medida que vai avançando, mostrando para o contribuinte como que ele tem que ter. Não é um modelo padrão, porque cada empresa tem sua estrutura, sua situação, mas você tem diretrizes. Tanto, como eu falo, algumas coisas gerais, como essa norma única, e a gente poderia, e eu convido já, desde já, o professor Amauri, a faculdade aqui de Ribeirão Preto, para trabalhar junto nesse processo, tá? Como alguma coisa mais específica, como eu falei de preço de transferência, tributação em bases universais, algumas coisas que nós vamos ter que ter modelos apropriados para ser construído desse marco de controle fiscal. Flávio, uma vez a empresa selecionada, ela apresenta, ela possivelmente vai ser certificada de que ela tem aderência ao modelo estruturado. Uma vez participando desse projeto, estou dizendo isso já na operação, né? Não estou dizendo no piloto, não. Ela terá algum modelo de fast track ou canal verde para determinados serviços? A próprio modelo de certidão negativa, o caso, mesmo com as dificuldades com o modelo de estrutura que a Receita está, que com as DEMAX vai melhorar muito, a gente conseguiu que nenhuma delas precisou de mandado de segurança para ter certidão negativa, eu te falo, tá? Opa. Nenhuma teve, porque a gente conseguiu o compromisso. Se fosse problema da Receita e até da PFN, que pese não seja junto, a gente trabalhou em conjunto, e eu reuni com PFN aqui de São Paulo, do DF, do Rio de Janeiro, pedi um apoio e trabalhamos, nenhuma empresa precisou mandar de segurança para ter certidão negativa, porque a gente trabalhou de uma forma cooperativa desde o início. Então, a gente busca esses sistemas. Então, assim, nós temos uma previsão de prioridade na solução de consulta. Então, ela constrói essa consulta dialogada e a gente chama a própria coordenação de tributação da Receita, escuta a empresa. Então, não é só escrever uma consulta, dialoga para ver, para já formular uma consulta adequada, tendo a visão clara, tendo as visões, às vezes, da área que está fiscalizando, para do contribuinte, para a gente pacificar esse entendimento antes de lançar. Então, há previsões. E, na realidade, no projeto de lei que está com o ministro, ainda está prevendo, inclusive, um bônus de adimplência para as empresas. Além, redução de penalidade, tá? Modelo de penalidade, que se ela discordar de algo novo, ela trouxe, ó, eu estou com esse novo planejamento tributário, é isso, tal coisa. Algo novo,
e vamos dizer que haja divergência entre ela e a Receita. A gente chama a coordenação de tributação, o nosso entendimento dela. Nós vamos ter que constituir o crédito tributário, mas vamos constituir, nesse caso, sem multa nenhuma, zero de multa. Já constitui com zero de multa. Isso está no projeto de lei. E temos no projeto de lei um bônus de adimplência. Se ela está dentro do Confia por mais de um ano, isso até do Sintonia também, ela teria um bônus de 1% da contribuição social, com alguns limites, tem algum bônus para ela reduzindo, inclusive, o pagamento de tributo. Se ela tanto o selo Sintonia, que ela tiver na classificação maior, ou que ela esteja no Confia com bônus de adimplência. Perfeito. Tem que valer a pena, ao caso, ser bom contribuinte. Essa é a lógica. Sim. Mostrar que é algo positivo, que eu tenho um retorno. E, da mesma forma, que eu tenha um plano integrado para aqueles contribuintes de alto risco, para mostrar que não vale a pena ser mau contribuinte. Perfeito. O caso... Está me ouvindo, Flávio? Né? Primeiro, parabéns. Eu gosto muito dessa ideia de olhar a administração tributária, né? Assim, a gente primeiro deveria começar... claro, cada um tem seus papéis e suas responsabilidades institucionais, né? É a mesma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né? Cada um aqui tem um papel, né? E cada um tem suas responsabilidades e deveres. Então, a gente sabe da necessidade, da função do tributo, né? Não é uma questão de gostar ou não gostar, né? Primeiro, acho que a gente deveria fazer o seguinte, mudar o animalzinho, logotipo, né? Para dizer que o tributo que se paga é a taxa de condomínio de se viver em sociedade. É isso. Né? Você quer usar a academia, mas não quer pagar o condomínio? Você quer um serviço de controle de fluxo, que chama porteiro, mas não quer ninguém. Você quer a piscina limpa, né? Mas não quer ninguém que a limpe. Não quer ter custos nenhum. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você não paga tributo, você, de um certo modo, entra debaixo do guarda-chuva do outro. É o custo de viver. Eu até uso esse exemplo, que é o menor exemplo de cidade, é o condomínio que você vive, que é maior que muitos municípios, né? Brasileiros. Se você olha, então, eu começo dizendo o seguinte, essa imagem de que realmente o poder institucional ele é conduzido, né, a função institucional da Receita é só pelo medo. Eu até tenho um exemplo, um procurador amigo meu, né, me ligou certa vez dizendo, Mauri, recebi uma notificação, que é o procurador, recebi uma notificação aqui da Receita e tal, eu não sei e tal, eu tenho que... Eu falei assim, calma, você já entrou lá naquele ambiente eletrônico, no ECAC, lá? Entra lá e dá uma olhada. Ele entrou lá e viu que só tinha uma divergência do plano de saúde que era pago pela empresa da esposa dele, né? E pronto, era só prestar esclarecimentos. Então, quer dizer, a gente já institucionalizou uma posição de medo, né? A multa, o medo. A gente sabe do papel coercitivo da lei, mas é aquela questão de começar a estabelecer responsabilidades. Então, assim, eu sei que, papel, se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu sei que vou ser punido, porque existe uma norma, mas eu acho muito positivo, e é muito interessante a gente, aqui no nosso workshop, a gente sempre teve essa ideia, trabalhar com a iniciativa privada, os agentes econômicos, os agentes públicos, os agentes acadêmicos, teoria, pesquisa e prática. E sempre tivemos a Receita aqui trazendo. Então, eu gosto bastante dessa ideia, porque, primeiro, você falou um pedacinho, agora trouxe no final para nós aqui, e lá a Holanda parece talvez era um dos exemplos que a gente tinha na literatura de melhor interlocução. Primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça. Eu acho que às vezes a gente não toca nos mitos por um formalismo, e às vezes fala, não, no formalismo do nosso discurso, que é o seguinte, se eu me aproximar da Receita e tiver um diálogo com a Receita, pode ser que vai ter alguma corrupção na relação entre as partes. Parece que é isso. Então, assim, a gente parte no Brasil de um aspecto que todos são bandidos, todos são sonegadores, todos, né? E a gente não pode, de certo modo, estabelecer. Eu acho que dentro de um processo legislativo, dentro de uma lei, dentro de uma estrutura normativa, dentro de um programa no qual você tem a possibilidade de debater ideias, às vezes antes do fato gerador, não estamos dizendo aqui, né? Defunto, autópsia, né? Não estamos aqui na autópsia do defunto tentando ressuscitar o Frankenstein. Não estou dizendo, olha, eu estou numa operação no qual existe sim uma questão de ausência normativa,
de que aquilo não era um fato, e há uma interpretação que pode ser favorável ao contribuinte antes da existência do fato gerador, e a gente tem um ambiente de diálogo, a gente migra para o modelo, né, próximo do que se faz na... Eu acho essas evoluções importantes. A gente sabe do trabalho de eficiência operacional que a Receita tem, né? A gente entende que o leão só almoça filé mignon, porque se ele fosse realmente almoçar tudo que transaciona nos SPEDs, né? Tudo que transaciona dentro do que ele tem controle, a gente sabe disso, né? Então, assim, a gente percebe que se fosse tratado tudo a ferro e fogo dentro do que é transacionado, a gente sabe da parcela de informalidade que existe, né? Mas, assim, também precisa do outro lado, por isso que nós estamos discutindo aqui no evento, né, a questão de que a reforma tributária tem que tornar, assim, não estamos negando, né, o custo de viver em sociedade. Não vou chamar nem o fisco de sócio, tá? Né? Porque o fisco em si não é sócio, o fisco é o meio, né? O fisco não é o fim é o Estado, né? Nós somos sócios desse Estado, porque nós queremos a Universidade de São Paulo gratuita, a Universidade Federal gratuita, queremos educação gratuita, queremos segurança, queremos transporte, queremos habitação, né? Então, nós queremos serviços públicos gratuitos, universais. Então, nós somos sócios desse modelo de negócio, né? E o papel de interlocução e diálogo, do jeito que você está colocando, e mostrando também o trabalho que é feito, né? Para mim é sempre muito positivo, sabe, Flávio? Eu acho sempre muito educativo, né? Posso discordar, e às vezes discordo da Receita, não tem problema, a dialética está para isso, né? Existe, por isso que o direito está aí para nos respaldar e nos dar a possibilidade, mas eu gosto bastante de quando você traz essa possibilidade, dizendo, é um programa, se inscreve no programa, então você vai, de um certo modo, criar um diálogo com o programa. Se o tributo cabe dentro do seu negócio, dentro do seu preço, né, remunerando todos os outros fatores de produção, de capital, do capital investido, não tem por que a gente não ter um processo com fluidez, né? Claro, do outro lado, a gente precisa ter um sistema tributário, né, muito mais, né, eu diria até mais objetivo, né, que não dê tantas voltas, né? E a gente também sabe que quando a gente tem um sistema tributário muito difuso, a gente também gera interpretações do lado de cá, do contribuinte, porque ele também começa a observar, porque o sistema está pesado nas costas, ele é pesado. E ele começa a dizer, olha, você também tem interpretações que estão transcendendo, está passando as linhas do que está regulamentado. Nós trabalhamos numa ótica de princípio de reserva legal. Então, eu gosto bastante de quando você traz essa iniciativa de diálogo, né, que por muito tempo sempre é uma relação de desconfiança, né, o caso. E eu acho que isso é muito positivo, né? Assim, se você apresentasse, tem uma situação, é bom, assim, eu estou pegando algumas linhas, porque dando aula, a gente conversa com tantas pessoas, com tantas empresas, com tantos alunos, né? Se você fizesse apresentasse uma solução de uma consulta à Receita, todos poderiam fazer o ato, menos você, porque você já ficou numa lista negra. Mesmo a Receita tendo uma interpretação, tá? Ainda não é lei, não. Eu interpreto assim, mostrando que existe uma divergência, uma lacuna, né, normativa, não está normatizado, não está tipificado, não é literal, não é gramatical, não está na lei, mas o agente do lado de cá usa aquela, como se diz, eu até brinco lá com os servidores que trabalham com a gente e trabalham muito bem, dizendo sempre o seguinte, a palavra mais fácil e que dá mais conforto ao servidor público é o não. Isso é maravilhoso, por quê? Não traz prejuízo, né? Não gera responsabilização, não pode. E aí ele complementa, né? O bom é não, mas o ótimo é não pode. Porque aí você não precisa fazer nada, e aí você passa toda aquela imagem de ineficiência da máquina, do elefante e tal. Então, eu acho muito interessante que a gente tem muitos mitos e muitas lendas urbanas que foram construídas numa relação de distanciamento. Se a gente entender que o tributo é o custo mínimo de decisão, você não quer pagar essa carga toda tributária aqui, ô Cássio, para fazer negócio? Muda para o Paraguai, companheiro.
Ela é muito menor. E tem muita empresa brasileira indo para lá. Né? Ou muda para Venezuela, ou vai para a Argentina. Né? Cada um tem uma estrutura e um peso. Eu entendo que a gente tem que trabalhar em conjunto, como estamos fazendo aqui hoje, sexta-feira, né? Faltando aqui já 3h15, 3h09 da tarde, estamos tentando construir um sistema tributário melhor, uma relação fisco-contribuinte melhor. Então, quando o Flávio nos apresentou, não quero me alongar para não ser prolixo e demagogo, quando me apresentou, eu gostei bastante, ficamos lá, acho que uns 4 minutos conversando sobre o tema, e eu estava em dívida, porque eu queria trazer para cá, e a gente tem a ideia de desenvolver um projeto junto aqui, envolvendo a universidade nessa interlocução, né, Flávio? Acho que é um próximo passo que a gente vai trazer. São só considerações, eu não tenho perguntas específicas, porque eu acho que o caso já tocou em pontos bem interessantes. Queria dar mais uma vez parabéns pelo esse trabalho, porque transcendem muito a questão dos limites da sua função dentro da Receita, que é abraçar um projeto de aperfeiçoamento institucional, tá? Que vai muito além daquela... Eu fui contratado para dar aula, mas eu vou lá e faço um pouco mais do que dar aula, né? Porque é uma extensão a mais. Todo ano, há 10 anos estou aqui, né? Não vou dizer que tiro do meu salário, porque estamos fazendo a distância, por isso que o custo é baixíssimo. Tá? Se eu fosse pagar os honorários e o custo de estar com essas pessoas em Ribeirão Preto, hoje eu não teria condição de fazer o evento. Não teria que... Mas a tecnologia me propiciou. Né? Então, a gente ter materiais e criar essa interlocução. Então, eu te dou os parabéns, Flávio, por abraçar, porque transcende muito. Isso vai muito quando você assumiu ali o projeto e diz, não, eu quero fazer algo diferente. E assim, eu tenho muito esse pensamento como servidor público. Eu quero fazer algo diferente, por isso que eu tenho me dedicado tanta energia aqui na Universidade de São Paulo para tentar fazer algo diferente. Né? Porque a gente acredita, né? Eu acho que isso é bem legal. Desculpa aí ter avançado na minha demagogia pessoal aqui, tá? Mas é isso, é só para dizer para você o quanto orgulho tenho de ver esse projeto avançando e espero poder ajudá-lo aí a fazer avançar mais, tá? Obrigado. Obrigado, professor Mauri. Eu só agradeço, eu acho que é algo... A gente quer melhorar esse país e trabalhar e ter um fisco, uma relação... A gente não precisa, nós chegamos no limite de litígio no Brasil, a gente precisa construir algo diferente. O senhor falou aí da própria questão dos profissionais da administração, os auditores, a facilidade de dizer não, e a gente vê isso conversando, a nossa cultura é um pouco... mas se eu fizer essa interpretação, se eu for demitido da bem do serviço público depois, porque interpretaram que eu estava fazendo algo... Então, assim, tudo isso, e por isso a gente trouxe até a corregedoria, está trabalhando conosco para mostrar que não. Nós temos um modelo de governança interna dentro da Receita que eu posso, foi igual foi a transação que iniciou lá na PFN, há mecanismo de você ter essa flexibilidade e trabalhar em conjunto de forma correta e buscando o melhor e não levando tudo para o judiciário. Achar que, eu tenho em dúvida, deixa lá o julgamento resolver depois. Não, a gente tem que evoluir e conseguir resolver isso antes, tá? Eu acho que é isso, professor, mas é agradecer, contar e convidar mais uma vez a faculdade, a USP aí, para nos ajudar na construção desse processo. Eu acho que, assim, é fundamental a parceria da academia aí, pensar num Tax Control Framework aqui para o Brasil, o que a gente poderia fazer junto para ter esse modelo, diretriz de governança das empresas. Eu destaco bastante isso aí. Já agradeço, Ocasio, o nosso tempo está finalizando aí, é um prazer muito grande, Ocasio. Você sabe a admiração que eu tenho por todo o trabalho, o tempo que a gente trabalhou junto. É um líder que sempre me inspirou muito, então, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui dialogando com todos e estar na academia aqui, podendo ter oportunidade de falar desse programa e convidando todos para participar desse processo. Muito obrigado, Adil. Obrigado, Flávio. Obrigado, professor Mauri, professor Silvio. Parabéns por mais edição de grande sucesso, né? Já está consolidada e esses temas, né? Essas novidades, né? E trazer as grandes autoridades para debater assuntos, aproximar a academia da prática, né? Eu acho que é importante e por isso está sedimentado. Eu parabenizo por mais essa edição. Eu ia fazer uma provocação do Flávio, né? De, às vezes,
Lá na ponta, o físico é pressionado, né, por questões fiscais, né? E aí vai no limite da interpretação. Não vou nem trazer o tema, mas eu cito o caso até um tema que rodou ontem aqui no workshop, né? Subvenção para investimento, né? No limite mesmo da interpretação, você percebe um viés arrecadatório, mas enfim. E o desafio, né, da administração tributária de processar isso tudo evitando o conflito, né? Evitando o conflito, fazendo ambientes para o compliance, né? Enfim, parabéns aí pelo evento, parabéns por esse tema, Flávio, fantástico, e parabéns aí por mais esse projeto exitoso que você conduz na Receita Federal. Silvio, fecha aí para nós, hein? Flávio, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação do Marcos Nascimento e Sérgio Trindade da Abrasca na semana passada sobre o projeto Confia, né? E eu achei que eles estão bastante interessados, bastante entusiasmados com o programa, né? Então eu queria te dar os parabéns aí, acho que vai dar certo, sabe? Acho que tem uma chance bastante grande de esse projeto ir em frente, né? E de ter bastante sucesso, tá certo? Então, parabéns aí para vocês da Receita Federal, e a gente se coloca à disposição, né, para fazer aí, né, uma parceria para colaborar com o programa, tá certo? Parabéns aí, muito obrigado. Bom, a gente agradece mais uma vez aí, né, a todos, e já convidamos vocês para a palestra do Ricardo já na sequência, que também é da área da coordenadoria da Receita Federal, vai falar sobre inteligência artificial, inovações tecnológicas, né, e o Tex Digital, é o nome que a gente deu aí para falar um pouco sobre a digitalização, a força da internet, né, e da informática, da tecnologia da informação, não da internet, da informática, da tecnologia da informação no processo de coleta, né, de arrecadação. Então, ele vai trabalhar com a gente na sequência, é como se fosse um dueto, que já o Flávio demonstrou a parte de estruturação principiológica, programa, estrutura, e já vem o Ricardo na sequência aí, convido a todos para estar lá presente com a gente. Queria só lembrar de um exemplo que eu vi de um programa de refis do Estado de São Paulo, que eu achei muito, muito interessante, que o último refis que ele fez agora, né? O governo Tarcísio aí fez um refis no qual ele permitiu a compensação, né, com créditos acumulados. Então, assim, mostrou uma iniciativa, uma boa vontade de minimizar e resgatar as empresas, né, e permitiu também que esse crédito acumulado existente fosse matéria de troca, independente do CNPJ principal, entre as empresas, para que entre elas viabilizasse um saneamento fiscal das suas dívidas. Então, eu achei muito inteligente, achei muito, assim, pensou-se no contribuinte como um todo e esqueceu aquele dizer, não, vamos guardar dívida ativa por guardar. Não, vamos pensar de como que essa moeda escritural que está aqui, que é um direito de um, dever de outro, mas não existe condições de um pagar e nem do outro receber, mas existe condições de transacionais no mercado, minimizando, né, e de um certo modo resgatando muitos aí. Achei bem interessante a dinâmica. Se me permite, nesse tópico aí do aproveitamento de crédito acumulado, né, eu acho que é uma medida inteligente de prevenção de litígio. Nós sabemos que se era extinto com a reforma, né, você imagina essa montanha de crédito acumulado na extinção do ICMS. O quanto seria litigado para buscar esse crédito lá no IBS, né? Então, eu acho que, dando vazão a esses créditos, ainda na vigência da legislação do ICMS, e mais, né? Para equacionar um passivo tributário, muitas vezes de difícil expressão, eu acho que é uma medida inteligente mesmo de prevenção de litígio. E aproveitando que como você estimula, tá vendo, Flávio? A gente lembra, a gente não consegue encerrar o painel, porque já vai começar o outro, eu estou me enrolando aqui, né? Eu estou com uma proposta de estudos e pesquisa, a gente até a Isabelle que está aqui comigo, a gente discutiu bastante, mas a gente não evoluiu nesse tema, mas está guardado ali, a gente vai fazer, que é a securitização do crédito tributário, mas não da lógica só de vender, mas de transformar numa moeda, como fosse uma moeda digital,
fiscal que você pudesse usar para transacionar na economia, né? Então a gente tem aí estamos desenhando aí uma ideia que veio da ideia do projeto de lei lá do Serra sobre securitização de créditos tributários. A gente fez um estudo no mundo todo quem faz isso, né? E de um certo modo, mas transformar isso numa moeda digital que pudesse ser transacionada e minimizar, né? Mas ainda a gente ainda está trabalhando aí, né? Eu queria terminar minha gestão na USP criando uma moeda digital, mas acho que não vou dar conta, não, porque tem muito mais coisa para fazer antes ainda, né? Vamos lançar uma startup aí. É isso aí. Beleza, então. Mas, Flávio e Ocasio, mais uma vez, muito obrigado. Professor Silvio aqui também pela presença e parceria de sempre aqui, firme e forte comigo na luta. Quando eu Silvio, vamos organizar o evento lá, ele putz, é verdade, eu pensei que nós não íamos fazer esse ano, mas vamos fazer e tá aí conosco, e como sempre. Beleza, pessoal? Espero revê-los em breve aí, Flávio. Vamos manter os contatos aí, vamos ver se a gente faz alguma coisa já para 2024 em conjunto aqui, tá bom? Excelente. Obrigado aí, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos, audiência. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.